Olá a todos, eu sou o Fábio Barbosa, psicólogo há 15 anos trabalhando com dependência química. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da importância do dizer não e dos limites no desenvolvimento de um dependente. Primeiro vamos entender o que é esse não. O não ele é um limite, ele é um impedimento, que numa fase adulta e madura serve para proteger a mim mesmo diante do outro. Na infância, quem protege a criança é a mãe. Na dependência, nós temos a codependência e a superproteção da mãe. A mãe que está protegendo ela mesma de uma perda. A criança e sua individualidade estão em um segundo plano diante do medo da mãe. A criança ela não vai ser ouvida, ela não vai ser reconhecida em suas vontades. Vai apenas absorver esse desejo da mãe, dessas regras, de uma forma de agradá-la e uma necessidade de permanecer com ela. A criança ela se coloca nesse local para não perder a mãe. E é nesse local que a criança é reconhecida. A criança ela jamais é reconhecida pelos próprios desejos, e sim pela realização dos desejos dos outros. A mãe é o outro. Temos vários exemplos disso. Um dos exemplos pode ser a criança receber um presente que ela não gostou e a mãe fala, agradece o tio. Ela não quer agradecer, ela quer falar que ela não gostou do presente, mas ela não é ouvida sequer pela mãe. A mãe simplesmente fala que ela tem que agradecer. E a criança vai e agradece. Ou nessa mesma lógica dos presentes, a criança que quer ganhar uma camiseta preta, quer um brinquedo, mas a mãe quer dar para ela a calça bege. Essa criança que passa por alguns problemas no seu dia a dia, chega em casa, quer contar aos pais, quer dividir a experiência, e os pais não dão a atenção para ela. Essa criança, ela não é ouvida, ela não é reconhecida, e de alguma forma ela também é rejeitada. Ela também pode começar a ter raiva dos pais em alguns casos, inclusive. Então, esse processo da infância, até a criança, geralmente passa despercebido, porque ela é uma criança educada, uma criança simpática, carinhosa, que respeita muito a mãe. Então, muitas vezes isso passa despercebido. Na adolescência, que começa a aparecer algumas coisas. Apesar dessa criança ser simpática, ela vai se mostrar tímida, reservada, e vai se apegar a valores éticos, morais, que servem muito para os outros. A grande questão é que essa pessoa, ela vive para o outro, e quando ela encontra as pessoas, ela vai ter relacionamentos fortes, intensos. Então, quando ela for amiga de alguém, ela vai realmente ser amiga, mas ela vai ser amiga de poucas pessoas, e sempre com muita dificuldade de se expor. Quando ela consegue isso, por exemplo, em um relacionamento, em um namoro, esse namoro vai ser extremamente intenso, adesivo. Ele provavelmente vai encontrar a cara metade dele, e ele vai começar a viver como se, abre aspas, ela ou ele for tudo, é tudo para mim. Eu não sei o que seria da minha vida sem ele ou ela. E esses tipos de relacionamento, eles vão apontar o mesmo medo presente nessa relação da infância, e vai se tornar um relacionamento de posse. Até nesse relacionamento, dificilmente essa pessoa diz não. Ele só vai dizer o não quando esses relacionamentos forem ameaçados, ou os valores éticos dele forem ameaçados. E ele vai se apegar a isso com muita força. Porque a vida dele também depende disso. A vida da pessoa depende disso porque ela não consegue se reconhecer como uma pessoa inteira. Ela precisa do outro para se sentir viva, para que a vida dela tenha um sentido. O dizer não significa olhar para si, significa se colocar com seus valores, com a sua individualidade diante do mundo, diante das outras pessoas. O dependente ele não consegue fazer isso.
ele não consegue colocar esses limites. Não existe uma fronteira do eu, né? Ele não diz para o outro, você não pode passar daqui. Daqui para cá sou eu, daqui para lá é você. Tudo isso se mistura dentro da dependência, dentro das relações dependentes. Por isso que o dizer não é uma manifestação dos limites internos de uma individualidade, né? O dizer não significativo, o dizer não baseado na autoestima da pessoa, né? Protegendo essa autoestima. O dizer não, ele é fundamental dentro de um processo de tratamento. É uma das primeiras manifestações quando uma pessoa deixa de ser dependente. É um resultado do amadurecimento emocional da pessoa e da capacidade dela lidar com ela mesma. A partir do momento que ela começa a se respeitar, dizendo não, ela também consegue respeitar as outras pessoas, e também reconhecer a individualidade da outra pessoa. Esse processo do dependente químico, ele é o objetivo de qualquer tratamento aí para a dependência, né? Não só a dependência química, a dependência emocional e todos os outros tipos de dependências que estão extremamente ligadas. Quando a pessoa ela começa a se reconhecer na individualidade, ela começa a lidar com seus próprios sofrimentos, ela consegue lidar com as suas próprias emoções. E esse caminho da dependência ele começa a ser quebrado rumo à individualidade. Também vale frisar que tudo isso que eu disse aqui não inclui de nenhuma forma todos os casos, né? A questão de limites, do dizer não, geralmente envolve muita agressividade, muitas vezes a rebeldia é intensa, pois toda vez que uma pessoa ela se sente rejeitada, o não ouvir é um se sentir rejeitada, ela de alguma forma vai adquirir uma raiva a outra pessoa, né? Toda relação de dependência ela é baseada em amor e ódio, em medidas muito próximas e sempre muito intensas. Por isso que muitos desses relacionamentos são problemáticos. Mas romper com esses relacionamentos significa perder todo o sentido da própria vida. Por isso que todos esses relacionamentos, seja com objetos, né, a droga ou as outras pessoas, eles são extremamente compulsivos. É sempre a busca de algo que está faltando, busca de um sentido para a própria vida que nunca vai ser atendido. E esse ciclo ele vai se perpetuando. E ele não consegue ser quebrado, porque quebrar isso significa a morte de alguma forma. Tá bom? Eu agradeço a todas as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui. Peço que deixem seus comentários, suas sugestões, eu vou respondendo. Tá bom? Muito obrigado a todos.